Salve a nossa Santa Jurema Sagrada, que Pai Tupã e a Mãe Jurema abençoe e ilumine a cada um de vocês hoje e sempre. Salve também a nossa querida Umbanda, que Oxalá e Iemanjá abençoe e ilumine a cada um de vocês hoje e sempre. E hoje eu venho conversar com vocês aqui sobre corrente espiritual, justamente a pedido de um inscrito no canal. Desde já, meu muito obrigado, um abraço para ti, um abraço a todos vocês. Qualquer dúvida vocês coloquem no comentário, também qualquer conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, vocês me digam nos comentários, que dentro do que é possível eu venho trazer para vocês, para a gente manter essa interação e o fortalecimento espiritual, tá, gente? Então vamos lá. Corrente espiritual, a gente tem algumas nomenclaturas, né? Nomenclaturas não, perdão. Nós temos alguns significados para corrente espiritual. Então, partindo primeiro da corrente espiritual mediúnica, do médium, da pessoa, seja homem ou seja mulher. Então, nós estamos falando de espíritos que compõem o caminho daquela pessoa, ou seja, que vieram destinados a ter um compromisso com o médium, tá? Nesta encarnação, que pode ser para trabalhos mediúnicos, como pode ser simplesmente para sustentar, auxiliar na sua vida. A corrente espiritual do médium, ela tem muita ligação com a ancestralidade de cada um. Então, se você tem uma ancestralidade indígena, cabocla, você vai trazer para lhe auxiliar muitos espíritos indígenas, porque assim pertence, tá, no seu elo sanguíneo e vem para te auxiliar. Se eu não tenho uma ancestralidade alemã, raramente vai vir um espírito como o Dr. Fritz para vir trabalhar comigo. A não ser que nesse meio tempo aí de caminhada espiritual aconteceu algum cruzamento e surgiu algum compromisso que vem com uma obrigação para trabalhar, um compromisso com esse espírito. Então a corrente espiritual ela tem uma ligação muito forte com a sua ancestralidade. E não existe corrente espiritual mais forte ou mais fraca. Por exemplo, a de fulano é mais forte que a de fulana. Não, o que tem são diferenças de acordo com a necessidade do caminho de cada pessoa, tá? Então, aquela pessoa compõe uma corrente espiritual assim porque é necessária para o caminho dela. Então, tem espíritos, tem mais espíritos do que conhecidos e famosos do que o outro, mais fortes. Não são mais fortes. Na espiritualidade existe uma hierarquia, com certeza sim, tá? Então, aquela corrente espiritual daquela pessoa é necessária para o caminho dela, que não quer dizer que é mais forte que a sua, mas só vai ser diferente a forma de trabalho, tá? Então não tem o melhor, não tem o pior, tá bom? Mas existe a força na questão do quanto você valoriza e fortalece através dos atos ritualísticos. Aí sim vai fazer essa corrente espiritual ser mais forte. Então, partindo, vamos pegar dentro da Santa Jurema Sagrada. Então, a corrente espiritual de fulano. Então, na corrente dele, ele compõe lá Malunguinho, ele compõe Mestre Junqueiro, ele compõe a Mestre Linha do Angeló, a Cabocla Yara, compõe também o Caboclo Arrancatoco, ou seja, estamos falando dos espíritos que vêm para trabalhar com ele. E nisso, antepassados sanguíneos, como eu falei também, faz parte da corrente espiritual da pessoa, se esse antepassado ele já tem a condição de estar vindo auxiliar essa pessoa no caminho. Tá? Então, o primeiro significado para a corrente espiritual seria isso, esse agrupamento de espíritos que vem destinado a estar com você nesta encarnação. Se pegar para dentro da lei de Umbanda, a corrente espiritual de fulano, qual que é a coroa de fulano, a corrente espiritual de fulano? Pô, ele trabalha com Exu, 7 encruzilhadas, Pombogira, 7 saias, Caboclo Sultão das Matas, Cabocla Jurema, trabalha ali também com o Preto Velho Pai Guiné, ou seja, os espíritos que compõem, tá? Se a gente pegar a corrente espiritual partindo por um kardecismo, aí você vai ter lá Dr. Fritz, vai ter lá Bezerra de Menezes, aqueles espíritos que vêm para trabalhar com aquele médium, tá? Então esse é o primeiro contexto aí. Outro contexto que nós temos de corrente espiritual, minha gente, é o quê? Quando a gente trata diretamente dos espíritos, então, a corrente dos caboclos. Estamos falando só de espíritos indígenas. Vamos chamar a corrente dos caboclos. Só espíritos indígenas. A corrente das parteiras. Então, só as mulheres que desencarnaram e que mantêm ainda esse auxílio, agora as mulheres estão encarnadas, no parto. Né? A corrente dos vaqueiros, das almas vaqueiras. Então,
também especificar um agrupamento de espírito específico. E aí nós também temos o quê? Outro significado, corrente espiritual de cura. Ou seja, vamos fazer uma corrente de cura. Então vamos abrir um trabalho, tá? Que nesta energia voltada para a cura vai vir espíritos curandeiros e curandeiras, que pode ser espíritos indígenas, espíritos de vaqueiros, espíritos de africanos, espíritos também que vêm de fora do Brasil. Tudo vai depender da tradição que você segue, o trabalho que você abrir, mas bem entendimento, corrente para cura, então vai vir todos que trabalham na cura, tá? Então a gente tem também esse significado. E a corrente mediúnica, né? A corrente mediúnica já não é a corrente do médium. A corrente mediúnica da casa, perdão, corrente mediúnica do médium, e tem a corrente mediúnica da casa. Corrente mediúnica da casa, do terreiro, do espaço, do centro, aí ela é composta, é formada por todos os médiums e pela espiritualidade de cada médium e do dirigente. Ou seja, ali se forma uma família. Então a corrente mediúnica de uma casa é composta por todos os participantes, todos aqueles ali que são a família, tá? Daquela aldeia, comunidade, quilombo. Perfeito? Trazendo para o espiritual isso. Tá? E aí, corrente de oração. Vamos fazer uma corrente de oração. Fulano, fulana, 6 horas, vamos rezar um rosário. Tá? Vamos. Perfeito. Então vamos fazer uma corrente de oração. Todo mundo aí, pode ser à distância, pode ser presencial, todo mundo nesse mesmo horário vai emanar essas forças, movimentar essas energias em prol de um propósito, uma cura, uma bênção para alguém que está precisando, passando por uma enfermidade, uma dificuldade. Então, quando a gente fala em corrente espiritual, nós temos esses significados, né? E aí tem um pouco mais pejorativo, que seria o quê? Que se trata para magia, bruxaria, né? Tá acorrentado, bota corrente nele, ou seja... aí está falando de estar preso, amarrado, vamos amarrar, vamos prender, vamos segurar, tá? Aí seria mais um ato negativo dentro de uma bruxaria, uma feitiçaria, uma magia negativa, tá ok? Então, sem mistério, sem segredo, creio eu que deu para compreender essa questão da corrente espiritual, tá? A corrente espiritual, ela pode, além da ancestralidade, ela pode também se agregar conforme o passar da sua caminhada aqui, ou seja, você ganhou respeito e fez amizade com espíritos. Então você trabalhou com um espírito que não pertencia à sua corrente espiritual mediúnica, mas assim se simpatizaram, se afinizaram, e quando precisar ele vai estar aqui para compor e auxiliar, e vice-versa, tá bom? Então qualquer dúvida só deixa aí, desde já é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Um abraço, se cuidem e foco, tá? Disciplina, reza, oração, da tua forma, da tua maneira, mas mantenha sempre aí a conexão com os bons espíritos, as nossas divindades, para a gente poder ter uma boa caminhada, tá bom, minha gente? Um abração.